Olá, minha Paraíba, chegou o Rede Verdade aí na tela da sua TV Arapuã. Você que está acompanhando aí o Guia Eleitoral, continua com a gente aqui, que a gente vai trazendo aí as notícias da política nessa campanha, nessa disputa eleitoral aqui na Paraíba. No programa de hoje você vai ficar sabendo, ó, tem muita polêmica sobre o que é que pode e o que é que não pode votar no dia 2 de outubro, lá na urna. Pode levar celular, não pode levar celular, pode levar arma, não pode levar arma, o que é que pode fazer? Vai trazer uma matéria bem explicadinha sobre o que pode no dia 2 de outubro. Toma nota aí para você já ficar sabendo pro dia 2 de outubro. A gente hoje também dá sequência à nossa rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado da República. Hoje quem vai estar comigo aqui é o deputado federal Efraim Filho, que é candidato a senador pela União Brasil, tá? E também registrar que na próxima segunda-feira, dia 5 de setembro, tem um debate entre os candidatos ao Senado da República aqui na TV Arapuã, e você acompanha ao vivo esse confronto aqui entre os candidatos ao Senado da República, tá? Hoje, segunda-feira, dia 29 de agosto, a gente começa aí, abre a semana aqui no Rede Verdade e vai trazer a matéria. Quem é que explica pra gente? É o Washington Luiz ou é a Sabrina? Que explica pra gente, o Washington explica pra gente o que é que pode e o que é que não pode no dia da votação. Você e a urna, você e aquela cabine, o que é que pode fazer? Vamos lá, Washington, diz pra gente. O eleitor paraibano está pronto para votar no dia da eleição? O que pode e o que não pode? Por exemplo, a manifestação individual silenciosa da preferência política do cidadão, desde que não haja aglomeração, pode. Permite-se, inclusive, o uso de peças de vestuários, acessórios, bonés, fitas, broches, bandanas, bem como parte de bandeira ou flâmula com a fixação e adesivos em veículos e objetos de propriedade do eleitor. Nas ruas, eles falaram e deram a opinião, o que pensam sobre a legislação eleitoral. Para mim, eu acho que voto é secreto, ninguém pode estar com a camisa se exibindo não, e nem manifestação. Se o cidadão vai votar, a gente tem que cumprir com a lei, cumprir com as obrigações que a lei permite. Não se pode usar bermuda, nem para ir para a urna de bermuda, nem de sandália, tem que sair de casa feito cidadão. Porque quando a gente vai sair de casa, que a gente vai votar, a gente vai trabalhar, a gente vai votar para provar que somos cidadão. Então a gente não pode ir mal trajado para dentro de uma urna de maneira nenhuma. E obedecer fila e não ficar publicando o seu eleitor, quer dizer, o seu voto. Não pode ficar publicando, tem que ficar para si mesmo, para que ninguém saiba. Porque a gente só vai saber quem é nossos candidatos no final de tudo, é que a gente vai dizer que votou em fulano ou votou em ciclano, mas depois que nós sabemos do resultado, e não antes. Qualquer manifestação silenciosa individual do eleitor é permitido. Então eu posso ir votar com a camisa do meu candidato, do meu partido, eu posso levar meu broche, eu posso estar com a minha bandeira, a bandeira do meu candidato, mas não havendo nenhuma manifestação. Então ele não pode se posicionar, por exemplo, numa esquina, ficar gritando o nome do candidato, balançando a bandeira, fazendo qualquer ato que signifique propaganda em tempo absolutamente proibido, que é o dia da eleição. Mas, repito, a manifestação silenciosa é permitido. E também não é permitido a aglomeração. Você se juntar a outro eleitor, mais outro eleitor e começar aquela algazarra, aquela manifestação em prol de uma determinada candidatura. Então, vamos cumprir a lei para que a gente possa ter um dia de eleição extremamente calmo, em obediência aos ditames do ordenamento jurídico vigente. O eleitor precisa ficar atento à determinação da legislação eleitoral, porque momentos que antecedem o dia da votação, aí sim você pode se manifestar, pode trazer a sua faixa, usar a sua camiseta, expressar o seu voto a determinado candidato. Mas no dia da eleição, tudo isso é vedado pela legislação. Fique atento para que você não possa praticar um crime eleitoral. Tá aí, obrigado pelas dicas, Washington. A gente vai nessa sequência aí, sempre informando aí o que é melhor para fazer no dia da eleição. Olha, vai ter debate entre os candidatos ao Senado da República aqui na TV Arapuã, dia 5 de setembro. Washington Luiz, conta pra gente. Dando sequência à cobertura das eleições 2022, o Sistema Arapuã de Comunicação promove mais um debate
no próximo dia 5, às 21h30. Na manhã desta segunda-feira, uma reunião com a direção do Sistema Arapuã de Comunicação e os representantes dos candidatos definiu as regras que serão adotadas neste debate. Agradecer ao Sistema Arapuã essa oportunidade dada a todos os candidatos ao Senado de levar a toda a Paraíba as suas propostas, as suas ideias e o que eles imaginam, todos os candidatos, o que pode ser o Senado Federal nos próximos 8 anos. Então, desta forma, será um grande debate e uma oportunidade para todos os paraibanos e paraibanas identificar a melhor proposta. As regras definidas nesse exato momento é o que é satisfatório para ambos os candidatos? Foi de consenso, muito tranquilo e dentro das melhores práticas dos debates que estão ocorrendo no país. Esperar a hora. Esperar a hora. Para Luiz Torres, é importante este tipo de ação porque os candidatos ao Senado têm uma responsabilidade enorme, principalmente pela postura a ser adotada no Senado Federal em benefício dos estados no qual eles representam. A gente dando sequência a todo aquele roteiro que a gente se comprometeu de fazer a maior e mais completa cobertura das eleições de 2022 e aí na sequência a gente abre aí esse confronto com os candidatos ao Senado da República, que tem uma importância imensa dentro desse processo de escolha dos eleitores paraibanos, que vão escolher um representante no estado. Perceba a importância do Senado, a gente já destacou isso aqui, a importância de um representante no Senado, porque o Senado Federal é composto para defender o estado, né? Tanto que um estado do tamanho de São Paulo, um estado do tamanho da Paraíba, tem a mesma quantidade de senadores. E isso pode fazer, talvez seja um dos poucos e únicos locais em que, dentro do debate político, os estados menores conseguem ter o mesmo tamanho dos maiores estados brasileiros. Daí a importância de uma boa escolha do senador. E aí o debate, né, permite que os eleitores tenham a completa visão, né, do que pensam, quem são, qual o conteúdo, o que é que eles pretendem, né, que pautas eles pretendem defender no Congresso Nacional, que pautas eles pretendem se posicionar das que já estão sendo discutidas atualmente no Congresso. E é importante que a população tenha a oportunidade de conhecê-los desse confronto direto que a gente está preparando aí para o dia 5 de setembro. Tá aí. E um dos candidatos que já confirmaram presença nesse debate está aqui comigo, Efraim Filho, deputado federal, candidato pela União Brasil ao Senado. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, deputado. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Uma grande alegria poder estar com vocês. É sempre uma oportunidade da gente bater esse papo com essa sintonia fina, né, com a cidade de João Pessoa, com a região metropolitana, com toda a Paraíba, para que a gente possa traçar os nossos projetos, metas, ações, aquilo que a gente tem feito como testemunho para ajudar a melhorar a vida das pessoas e aquilo que tem como compromisso para representar a Paraíba no Senado Federal, algo para o qual eu me preparei e estou pronto para poder defender os paraibanos naquela casa. Efraim, vou tratá-lo assim como tratei todos os outros candidatos que passaram por aqui, sem os cargos e sem os mandatos. E vou lhe fazer a mesma pergunta que fiz para todos, para início. Como você se autodefine, para quem está nos acompanhando, e por que quer ser senador da República? Olha, eu sou um jovem, 43 anos, advogado, formado em Direito pela querida Universidade Federal da Paraíba. Tenho muito carinho, né, pela UFPB, onde eu estudei, me formei, me preparei para a minha vida profissional. Sou casado com Carol, a mulher mais bonita e mais parceira, né, do mundo, pelo menos do meu mundo, não é verdade? Sou pai de 2 filhas, Alice e Maria, e há 1 ano e meio coloquei esse pé na estrada, né, com coragem, com humildade, para poder percorrer os cantos e recantos da nossa Paraíba, dialogando com as pessoas, conversando com as lideranças, e assim surgiu, né, esse projeto que tem 2 grandes bandeiras, né, a bandeira da saúde, e aí tem a maior emenda de saúde pública da história da Paraíba. Foram os 20 milhões de reais que ajudaram a construir o Hospital Metropolitano, o maior instrumento de salvar-vidas da Paraíba, e a bandeira do empreendedorismo. Eu tenho sido alguém que tem ficado ali em defesa do comércio, em defesa de quem produz, reduzir imposto. Eu sou totalmente contra aumento de imposto. No Senado, jamais terá um voto meu a favor do imposto. Foi com o meu voto lá atrás que a gente derrubou a CPMF, por exemplo. Então, ser senador da Paraíba, para poder
ajudar a melhorar a vida das pessoas, alguém que dialogou, que conversou, alguém que entende esses problemas, alguém que tem DNA sertanejo, tá certo, no sangue, para que a gente possa realmente chegar cada vez mais longe. Efraim, dentro do debate dos congressistas que estão com mandato atualmente hoje, existe um debate nacional que naturalmente passa por quem está com mandato, que é o debate sobre o tal orçamento secreto. Inclusive, o ex-presidente Lula acusando de corrupção de luxo o tal orçamento secreto e o presidente Jair Bolsonaro fazendo naturalmente a defesa ali desses repasses. Qual é a sua visão sobre o tal orçamento secreto? Você acha que ele é um instrumento equivocado, é um instrumento de antessala da corrupção? Não é? Você se beneficiou com ele, não se beneficiou? Qual é a sua leitura, sendo senador da República, como é que você vai tratar esse tema do orçamento secreto? Olha, Luiz, se pegar inclusive a relação da Paraíba, você vê que eu sou um dos menos contemplados, né, com essa história do orçamento secreto. E que, na verdade, ficou para trás, porque já depois da adesão do Supremo, que fez o correto nesse ponto, ele eliminou, né, toda a falta de transparência que existia. Então, hoje, você tem todas as condições de ver esses recursos, para que cidades foram, o valor que foram, qual foi o benefício que trouxe. Agora, eu sou a favor de que, sim, o parlamentar possa conquistar recursos para levar para construir uma escola, tá certo, numa cidade, como, por exemplo, nós colocamos o IFPB, tá certo, lá em Santa Luzia, foram 9 milhões de reais para que um filho do sertão possa se formar e poder multiplicar por 10, 20 vezes as chances e as oportunidades da sua vida. Levar um posto de saúde para que uma mãe com filho doente nos braços possa encontrar atendimento perto da sua casa, levar um calçamento de rua, porque quem mora muitas vezes aqui nos grandes centros, na zona urbana, não sabe a importância que é a dignidade de chegar na porta da casa com uma família que vê o seu filho brincar na poeira quando faz sol ou na lama quando chove. Então, desde que tenha transparência, tá certo, e fiscalização, acho que sim, o parlamentar ele deve ter o direito de buscar recursos no orçamento para poder levar às cidades e municípios. Quando você estava na base do governador João Azevedo, contabilizando ali já mais de 100 prefeitos apoiando sua pré-candidatura ao Senado, se dizia que, e nós mesmos projetávamos que quando você fosse para... Aliás, você próprio reconhecia que talvez tivesse uma perda quando deixasse a base do governo e fosse ali para a base da oposição, mas a gente acompanha que os prefeitos, na sua maioria, têm mantido o apoio a Efraim Filho ao Senado. Alguns candidatos ao Senado, adversários seus, sentam aqui para dizer que é por causa da barganha de emendas junto aos prefeitos que Efraim Filho consegue esse apoio. Você vê isso? Você acha que tem alguma coisa de errado nisso ou não? Olha, estranho que se fosse por conta da barganha de recursos, eu não tenha sido reconhecidamente hoje o senador pé na estrada. Aquele que anda os municípios, aquele que não tem preguiça, que dorme tarde, acorda cedo, tá certo? Que vai ao interior, que dialoga, que conversa. Eu escolhi ser candidato a senador há 1 ano e meio atrás. Teve gente que foi escolhida agora, que esperou até as vésperas das convenções para poder colocar seu nome à disposição. Então eu acho que humildade, cabeça no lugar, pé no chão, um passinho de cada vez, é isso que fez a diferença. Dialogar com as pessoas. Sabe qual era a cultura da Paraíba na escolha de senador? Isso era muito nocivo para o nosso povo e eu estou conseguindo transformar. É que a gente via o nosso senador passando ali na garupa de uma caminhonete, naquelas megas carreatas, dando um tchauzinho, alguém fazia um V da vitória lá da calçada, pulava, passou, foi-se embora. Eu resolvi dialogar, eu visitei os municípios, eu andei, eu construí essa possibilidade. Então, eu acho que sim, o fruto, né, desses apoios é que a gente ultrapassou aquela relação profissional, né, meramente política, para gerar vínculos de amizade e de alguém que, e me permita concluir, que trabalhou primeiro para depois pedir o voto. Isso tem sido muito forte nas nossas andanças. Tem lugar que eu nunca fui votado, mas já tem trabalho de Efraim. Já tem um posto de saúde, já tem um ginásio, já tem uma perfuração de poço, já tem um açude. Então agora eu chego podendo dizer o seguinte: primeiro eu trabalhei, agora eu vim pedir seu voto. E as pessoas entendem que a decepção delas não é com a política, a decepção delas é com os políticos, com os maus exemplos que são dados. E quando elas veem um bom exemplo, alguém que é jovem, cabeça arejada, que é trabalhador e que é ficha limpa, isso tem feito toda a diferença na hora de conquistar esses apoios.
Vou lhe fazer uma pergunta que fiz agora no rádio, você naturalmente respondeu, mas responder aqui para o nosso telespectador. Quem você vai votar para presidente da República? Você está no União Brasil, que tem uma candidata, Soraya Tronic, que está na base do presidente Jair Bolsonaro. E há quem diga também, entre os seus adversários, candidatos ao Senado, que lá em Brasília, Efraim Filho é bolsonarista de carteirinha, aqui na Paraíba ele se distancia um pouco. Quem é que você vai votar para presidente? Olha, Luiz, eu sou base de apoio do governo, votei as matérias que eram favoráveis ao Brasil e aqui na Paraíba eu pertenço ao grupo, né, daqueles candidatos que apoiam o governo. É o nome de Bruno Roberto, é o nome de Sérgio Queiroz e é o nome de Efraim Filho. É no presidente Jair Bolsonaro que você vota? Exatamente. Bom, muita gente faz a leitura de que, por exemplo, um eventual mandato do ex-presidente Lula, do PT, como presidente da República, e um eventual mandato do senador Efraim Filho, ou outro candidato que não seja o presidente Jair Bolsonaro. Sua postura será de oposicionista que dificulte a relação, inclusive de garantia de emendas, de garantia de ações aqui para Paraíba? Não, Luiz, eu sou uma pessoa do diálogo. Eu acho que o diálogo é a melhor forma de construir. A minha principal bandeira é a bandeira da Paraíba. É uma bandeira que ela é maior do que toda a bandeira de partidos políticos. Eu acho que a Paraíba tem de estar em primeiro lugar. E como coordenador da bancada, eu consegui construir isso. Tá certo? São 15 parlamentares, 12 deputados federais, 3 senadores. E todos os 15 subscreveram o nosso nome, desde a esquerda à direita. Porque o diálogo, como a melhor forma de solução de conflitos, é isso que as pessoas querem. As pessoas estão cansadas de tanta briga por conta de política. Da política, elas querem solução para os seus problemas. Elas querem alguém que realize, alguém que entregue, alguém que consiga realmente fazer acontecer. Se uma pessoa está passando fome, ela não quer saber se o nome do programa é Bolsa Família ou é Auxílio Brasil. Ela quer o pão na mesa da sua casa. É isso que a gente tem que parar de brigar menos, tá certo? Pela questão dos nomes de programas, para poder se preocupar com a vida das pessoas. E é isso que tem feito toda a diferença. Então, como senador da Paraíba, a Paraíba estará em primeiro lugar, independente do governo. Se for bom para a Paraíba, eu irei lutar por ela. Se for ruim para a Paraíba, eu irei me posicionar contrário. Bom, me corrija se eu estiver errado, Efraim, mas você votou a favor da reforma trabalhista e da reforma previdenciária. Candidatos ao Senado da esquerda e também, de certa forma, dentro aí do discurso de candidatos a presidente da República na esquerda, apontam que, em sendo eleitos, eles vão trabalhar para mudar a reforma trabalhista, né, para voltar à reforma trabalhista, em alguns casos até revogar a reforma trabalhista. No mandato de senador, você vai brigar de que lado nesse sentido? Olha, Luiz, aí vem aquela posição, como essa que você falou aí de outras pessoas, dos candidatos, arcaica, posição obsoleta, posição do passado, né, voltando ao nós contra eles, né, é um negócio que não dá mais para acontecer, que o Brasil não concebe mais, como se patrão e empregado, como se empreendedor e trabalhador tivesse que viver brigando. Não é assim, dá para construir soluções comuns, dá para construir soluções conjuntas. Você tem, por exemplo, que ser a favor do trabalhador, como nós fomos. Eu votei o piso salarial da enfermagem, das enfermeiras e enfermeiros, voto sim de Efraim. Em janeiro, demos o aumento de 33% para as professoras e professores, tá certo? Voto sim de Efraim a favor dos professores e professoras. Votamos a regulamentação da carreira dos ACS e ACE, os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, que estão ali de casa em casa, rua em rua, levando a orientação para as pessoas. Então, nós votamos sim a favor do trabalhador na hora de melhorias. Agora, votamos também a favor do empreendedor, tá certo? De quem, com o suor do seu rosto, tá ali ralando para ter o seu negócio de portas abertas. Votamos a favor da redução de impostos, votamos a favor da redução da burocracia, votamos a favor da simplificação dos procedimentos, tá certo? De uma flexibilização da legislação para que, inclusive, ele possa contratar mais pessoas. Então, é dessa forma que a gente tem buscado, tá certo? Encontrar saídas para que o empreendedor seja valorizado, valorizar quem produz. E tá aqui, eu vou repetir, sendo senador da República, todos os meus votos serão contra o aumento de impostos. A favor da redução de impostos. Eu fui a favor da redução do ICMS aqui na Paraíba, tá certo? Aquele imposto que você paga como gasolina, como
energia elétrica, como telefone, se você conseguir economizar, você vai gastar com comida, com alimento, com roupas, com coisas que refletem na vida das pessoas e não diminui a arrecadação do governo. Então, dinheiro no bolso da pessoa, dinheiro no bolso do cidadão, dinheiro no bolso do trabalhador é sempre melhor usado do que dinheiro em cofre de governo. Então, menos impostos, mais empregos e mais dinheiro no bolso do cidadão paraibano. Tá aí, candidato Efraim Filho, candidato ao Senado da República. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta aqui para a gente concluir nosso bate-papo. É um minutinho só.